A palavra de Deus fala que nós realmente somos vasos. O apóstolo pregou isso aí na reunião, se eu não me engano, ou foi de Curitiba ou foi de Brasília, ou foi de Curitiba ou de Brasília. Nós somos vasos, vasos nas mãos do Pai, do Senhor. E quando a gente é vaso na mão do Senhor, a gente pode ter certeza que nem que a gente queira, a gente se estraga. Não é verdade? Sim ou não? Não, errou. Porque na parábola não, na passagem, porque isso não é parábola, foi um fato, isso aconteceu de fato e de verdade. Quando o Senhor chamou o profeta Jeremias, olha que coisa forte, quando Deus chamou Jeremias e disse para ele: dispõe-te, vai na casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Olha que coisa forte, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Diz a Bíblia: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Quem é o oleiro aqui? Na história, quem é o oleiro? Deus. Quem é o vaso? Quem é o barro? Quando a Bíblia fala: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, né? Então essa roda que a Bíblia se refere, não é a roda de carro, não, mas é a roda que faz com que o oleiro possa trabalhar no vaso. E o oleiro estava lá focado no seu objetivo, trabalhando no barro sobre as rodas. Aí diz a Escritura que quando Jeremias olhava, cadê a Bíblia, filho? Olha lá, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O vaso que o oleiro estava trabalhando nele se estragou aonde? Nas mãos. Na mão de quem? O vaso se estragou na mão de quem? Quem é o oleiro? Quem é o vaso? E o vaso se estragou na mão de quem? O oleiro é quem? E o vaso? E o vaso estragou na mão de quem? Nós podemos nos estragar na mão de Deus? Não. Então você tem que procurar um psicólogo então. O que acontece é que muita gente pensa que não, mas se estraga sim. Se estraga. Tanto se estraga que está escrito na Bíblia. Agora você que respondeu sim, obviamente, porque é óbvio, isso é óbvio, você pode perguntar: mas bispo, como é que pode, né, um vaso se estragar na mão do oleiro? Não era para acontecer isso. Por que acontece? Eu vou lhe explicar por que o vaso se estraga na mão do oleiro. Porque o vaso, que somos nós, temos vida própria. O que é vida própria? Livre arbítrio. Nós temos livre arbítrio. Ou seja, por mais que o oleiro, que é quem? Trabalhe no vaso que somos, nós temos uma vontade própria. Nós temos uma vontade própria. Nós temos a nossa própria vontade, que é independente, ela não depende do manejo do oleiro. Ela não depende do oleiro. Ou seja, o oleiro, ele não tem controle sobre nós. Porque ele nos fez assim. Ele nos fez inclusive soberanos. Na verdade, como diz um pastor amigo meu,
quando Deus criou o homem, Ele deu asa à cobra. Como diz um pastor colega meu, Ele deu asa à cobra, e é verdade. É verdade porque o ser humano, diferente de qualquer outra coisa, ele tem vida própria. Ele tem pensamento que foge o controle de quem? De Deus. Você já tentou segurar um objeto estático, parado, morto, na sua mão? Pega aí todo mundo na mão aí um celular. Abre a mão e segura. Não, sem pegar. Abre a mão e deixa ele em cima da mão. Você tem controle sobre o objeto, não tem? Por quê? Porque esse objeto é morto. É morto, é um livro, é morto. Agora tenta segurar um peixe assim na sua mão. Um peixe, você consegue? Um rabo de lagartixa, você consegue? Abre tua mão e coloca uma borboleta em cima. Você consegue trazer uma borboleta na sua mão aberta de sua casa até aqui a igreja? Não consegue não? E um copo, você consegue trazer um copo? Você acha que eu consigo vir com ele assim até a igreja? Por que eu não consigo? Porque o quê? Ele escapa? Pois é, o ser humano é assim na mão de Deus. Se o oleiro estivesse trabalhando num animal, numa baleia, num papagaio, numa cachoeira, num rio, no diabo, em Satanás que ele controla, porque ao contrário dos homens, o demônio ele não tem arbítrio, ele tem que obedecer. É tanto que quando uma pessoa manifesta com demônio, ele grita, se esperneia, brada, pede pelo amor de Deus que não lance fora daquela região, mas ele não pode dizer que não vai sair. Você fala em nome de Jesus, sai, e mesmo que ele não queira, ele sai. O ser humano não, o ser humano sai se ele quiser. Jesus disse lá em Apocalipse: eu estou à porta e bato. É a porta do coração do homem. Estou à porta e bato. Se o camarada abrir a porta, eu entro. Ceio com ele e ele comigo. Agora, se ele não abrir, eu não posso fazer o quê? Ao contrário do diabo, que queira ele ou não queira, ele tem que obedecer. O homem não. Ou glória entre aspas, né, minha irmã? Ou glória entre aspas, porque se o ser humano fizer as escolhas boas, aí beleza, ou glória. Mas e se ele virar a cabeça como filho pródigo e disser o seguinte: quer saber de uma, dá a parte que me cabe, porque eu vou viver minha vida. O que é que o pai pode fazer? Nada. Então, quando a Bíblia fala que o vaso se estragou na mão do oleiro, o oleiro é Deus, o vaso somos quem? Você pode pensar como que uma pessoa vai se estragar, mesmo estando ela aos cuidados de quem? Que na mão quer dizer aos cuidados, sob a tutela, a supervisão do Senhor. Porque esse vaso de barro, ao contrário de um objeto inanimado, ao contrário de um objeto estático, ao contrário de um objeto morto, ele tem vida própria. E por mais que o oleiro seja o Todo-Poderoso, ele não está lidando com uma coisa que não tem alma, ele está lidando com uma coisa que tem vida própria. E se der a doida, como diz na Bahia aqui, a doida, se der a doida nesse vaso, ele se bate e vai para o outro lado. Mesmo na mão do oleiro, bispo, mesmo na mão do oleiro. Mas por que o oleiro então não segura o vaso? Porque Deus não pode segurar o vaso, porque Ele nos deu livre arbítrio. Por exemplo, tem pastor que se estragou, tem bispo que era bispo, o cara é bispo, sacerdote, pregador, presbítero, ministro, obreiro, se estragou. Cadê esse bispo, esse obreiro, esse pastor hoje? Está estragado. Alguns estão trincados, ou seja, estão ainda dentro da igreja, mas estão cheios de mágoas no coração, já não oram mais como oravam antes, já não tem mais como é que eu poderia, o temor que tinha, já está abalado. É uma pessoa que está lá,
você sabe, empurrando com a barriga. Não tem mais vida, não tem brilho no olhar, não tem vontade de buscar, não tem mais sede, não tem mais gana, não tem mais, sabe, o primeiro amor. É um vaso trincado. Tem membros que estão longe, perdidos, tem outros que não estão fora, estão dentro, mas estão mal. Só que pelo menos o que está mal ainda dentro, ainda tem uma maior oportunidade de se restaurar. E o que está rachado, quebrado, trincado, esbagaçado, que nem esse que o senhor falou, pode ser restaurado? Pode, também pode. Só que eu vou te contar uma coisa, é muito mais difícil, né? Mas dizer que é impossível, não é. Primeiro porque não está ouvindo aquilo que você está ouvindo. Não está recebendo a chance e a oportunidade que você está recebendo. Então você está tendo uma oportunidade, uma chance maior. E obviamente que, teoricamente, você vai aproveitar mais do que quem não está ouvindo o que você está ouvindo. Porque na sexta-feira agora nós vamos ter uma grande vigília na igreja. Vigília do vaso novo. É para que tipo de vaso, bispo? É para esse vaso que eu falei agora, o vaso que está só os bagaços. Nem aqui está lá fora. É para o vaso que está trincado. Sabe aquela pessoa que tem 20 anos de idade, parece que tem 78? De tão pesada que a pessoa é. É. Ela chegando encurvada assim, ó. Você pensa, aquela menina ali tem quantos anos? Ah, deve ter uns 89, 90. Não, tem 32, mas anda assim, ó. De tão, sabe, não tem nem vontade de viver. Vive deprimida, chateada, aborrecida, resmungando, ansiosa, magoada, ferida, frustrada, complexada, vitimizada. Tudo é porque querem destruir a vida dela. Não, porque eu estou aqui, porque também minha família não faz nada por mim. Meu irmão é outro que não quer. Então é todo mundo contra o Cris. É todo mundo odeia o Cris. Você não pode ser um vaso danificado. Ô bispo, quer dizer que eu não posso ser trincado? Não, poder você pode. É comum que a gente passe por momentos na vida difíceis. Faz parte. O que não pode é você se deixar levar por essa trinca, por essa trincadura e quebrar-se. Aí, para concluir a pregação, diz a palavra de Deus que o vaso estragou na mão do oleiro. Então não estranha a senhora não, que uma pessoa que estava na igreja um dia, firme, forte, feliz, tal, daqui a pouco ela começa a ficar abatida. Já é um vaso trincado. Ela já começa a ficar triste, já é um vaso que já está com rachaduras. Ela começa a ficar, sabe, cansada, já é um vaso que já começa a apresentar o quê? Problemas. Isso não pode acontecer, não? Pode, acontece comigo, acontece com você. Isso pode acontecer. Você é pego numa hora, num momento da sua vida em que você recebeu ali um baque, aquilo ali lhe abalou, faz parte, né? Mas aonde que está o Espírito Santo renovador, né? Que nos chama para um avivamento? O senhor já se sentiu trincado? Já, trincado, rachado, quebrado. Eu não cheguei a me esbagaçar, mas eu já fui trincado, rachado. E aí, o que o senhor fez? Eu fiz o que eu vou fazer, e você também nessa sexta-feira. Eu vou para a casa do oleiro. É o lugar que se conserta vaso, que se restaura trinca, que se não tiver reparo, o oleiro vai lá e desmancha o vaso todinho e começa ali a fazer um vaso novo. Ele só não vai trabalhar no vaso que for turrão. Sabe aquele vaso turrão, que o barro já endureceu? Aí não tem como quebrar mais o barro, né? Agora, enquanto o barro estiver maleável, Deus pode trabalhar na tua vida. Como é que eu sei que o barro está maleável? Quando você aceita a palavra de Deus e fala, é verdade, eu vou
como diz a Escritura, como diz o hino, né? Eu vou descer à casa do oleiro, e o meu Senhor, como é que é? Irá me refazer. Eu vou descer para a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Então, é isso que Deus quer fazer na vida da gente. Amém? Quem recebe essa palavra? Então, igreja, aproveite enquanto pode. Fique de pé em nome de Jesus.